Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o Prosa Legal e hoje o assunto é fisioterapia. Eu inclusive já vou pedir para você fazer um exercício aqui já de cara, que é pegar o seu dedinho, ir lá, se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus contatos. Ó que exercício bacana, né, Thalita? Com certeza. É um exercício pra gente já começar aqui, ó. Então não se esquece, ó. Pega o dedinho, se inscreve, curte o vídeo e compartilha. Tá vendo que exercício top? E também já aproveita e siga a gente aí nas nossas redes sociais, né? Que já tá aparecendo aí na tela pra você. Instagram, Facebook, TikTok. Que é muito importante o seu apoio. O nosso canal só vai crescer com a sua participação. Beleza? Quem vai falar pra gente hoje sobre fisioterapia, tem um assunto complexo aqui, né, Thalita? Com bastante informação. É a Thalita Silva, que é fisioterapeuta e tá aqui abrilhantando esse nosso episódio. Thalita, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigada, eu. E eu queria que você se apresentasse aí pro pessoal, falar quem é a Thalita, qual que é a sua formação, pra galera entender aí um pouco mais de você. Certinho. Para iniciar, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Então, meu nome é Thalita Silva, eu sou nascida em São Paulo, mas moro em Pouso Alegre, desde pequenininha, né? Já sou pouso-alegrense. Escolhi o curso de fisioterapia aqui na Universidade do Vale do Sapucaí, a Univas. Formei em 2014, então já está beirando 10 anos de formada. Logo após a faculdade, eu comecei a pós-graduação em neurologia, né, o que a gente chama de fisioterapia neurofuncional. Depois fiz gerontologia, que é a saúde do idoso. E agora, durante a pandemia, eu fiz a pós-graduação em cabeça e pescoço. E também o curso de especialização, pós-graduação em acupuntura, que é uma área que eu gosto bastante. Então, um pouquinho do resumo aí da minha área de atuação. Bacana demais. A idade, aproveita, já está atendendo idoso. Né, já tem uma... o nosso dois daqui pacientes. A pouco ele já tem eu também, né? Então já são 2 pacientes que ela tem aqui. Ô Thalita, fala pra gente, assim, de modo geral, o que exatamente é a fisioterapia, para que ela serve, qual que é o sentido, né, digamos assim, da fisioterapia em si? Então, a fisioterapia é uma área da saúde, né? E o objetivo principal dela é encontrar equilíbrio entre o nosso corpo. O que significa isso? É a gente prevenir lesões, a gente reabilitar, tratar quando acontece alguma coisa, ou muscular, ósseo ou até mesmo neurológico, né? Então, nós atuamos em várias áreas, mas o nosso foco é esse, tratar, reabilitar e prevenir lesões que a gente chama de ósseo-musculares, né? E só para lembrar de uma coisa, a fisioterapia, ela não é somente o tratar, a palavra-chave que a gente usa, né? Ela trata, ela reabilita, mas ela previne. Então, nós atuamos em várias áreas e em várias idades também. Então, digamos assim, a fisioterapia não é só para correr atrás do prejuízo. Não. É muito pelo contrário. Sim. É evitar o prejuízo. Sim. Quando a gente fala em fisioterapia, né, a gente pensa muitas vezes somente em, eu quebrei algo, ou, né, eu tô com dificuldade de fazer tal coisa. Sim. Mas você pode fazer isso como prevenção também, claro, né? Então, e é uma área que a gente vai falar bastante dentro da fisioterapia. Conta um pouquinho pra gente da, digamos assim, da parte histórica da fisioterapia. Quando que ela surgiu? É recente? É antigo? Como é que é isso? Se falou muito e se usou muito fisioterapia na época da pandemia. Inclusive eu, né, a galera que me conhece sabe que eu fiquei 5 dias internado no hospital lá com uma baita falta de ar. Negócio muito louco, gente. Assim, uma experiência muito chata. Parecia que você inspirava e o teu pulmão parece que não existia. Parece que você estava sem pulmão. Essa foi a experiência que eu tive, né? E todos que ficaram internados com certeza passaram por essa dificuldade. Inclusive, quando eu fui para casa, eu fiquei 10 dias ainda usando oxigênio, né? Também, depois fui atendido por uma equipe de fisioterapeutas que iam todos os dias lá em casa fazer vários exercícios comigo, o que ajudou justamente a reabilitar. Nesse caso, né, infelizmente não foi uma prevenção, porque também foi uma coisa
assim, que ninguém esperava, né? O mundo inteiro, ninguém, nem os próprios médicos, né, sabiam direito com o que estava lidando. Então foi uma fase bem complicada, mas a fisioterapia ajudou demais, né, as pessoas a recuperarem. Graças a Deus, assim, com a ajuda desses profissionais, eu consegui, da mesma forma como eu tive uma semana, assim, de uma queda violenta, né, emagreci pra caramba, emagreci acho que uns 7, 8 quilos em uma semana, mas também depois a recuperação também, com a ajuda aí dos fisioterapeutas, também foi, acelerou também o processo. Graças a Deus, recuperei rápido. Então, para quem acha que a fisioterapia começou na pandemia, com certeza não, né, Tá? Sim. Se a gente for falar um pouquinho da parte histórica no Brasil, né, a fisioterapia ela tem mais de 90 anos. Né? O primeiro curso de fisioterapia no Brasil começou em 1929, né, na USP, por causa da pós-guerra, por causa da parte de poliomielite, por causa de amputações. Então começou a ter muitos casos de necessidade de reabilitação da parte física. Certo. Então tinha dificuldade para andar ou não tinha um membro, né? Então começou com essa parte. Por isso que é tão conhecida a fisioterapia ortopédica, né? Então você fala assim, eu quebrei um braço, ou eu tô, né, com uma dificuldade para realizar tal movimento, eu vou buscar um fisioterapeuta, né? Mas nós trabalhamos várias outras áreas. E uma coisa que você falou aí da sua a história de vida, né? A fisioterapia, ela começou a ser vista pela parte respiratória, que era uma coisa que não se tinha, né? A parte motora, neurológica, muitos pacientes, né, depois da pandemia, durante a pandemia também, viram que ficar numa cama, ficar num leito de hospital ou em casa, perder massa muscular. Dificulta o movimento. Sim, a rigidez, tudo isso, né? Muscular. Então, a fisioterapia trabalha várias áreas, né? E há mais de 90 anos. Então, muita gente, eu escuto muito isso, né? Não só de profissionais, mas de pessoas no nosso dia a dia. Eu falo assim, nossa, que legal, né? Agora tem fisioterapia. Eu falo assim, já faz algum tempinho, né? No Brasil, mais de 90 anos. Só que agora nós começamos a ver a fisioterapia com outros olhos. Né? Sim, isso é algo importantíssimo, né? Que não é só uma profissão, é um cuidar do ser humano, de uma vida, né? Uma das coisas que a gente tem muito dentro da fisioterapia, que a gente fala assim, é o nosso paciente cliente. Por que a gente tem essa dificuldade, mas a gente fala assim, né? É um cliente. Eu tô prestando um serviço, é um cliente. É um serviço, né? Mas algumas vezes a gente fala assim, que se eu falo cliente, parece que fica algo gelado, né? Então a gente tem uma dificuldade muitas vezes de falar. Mas é um cliente, porque eu estou prestando um serviço, mas é um paciente. Mas é um paciente, mas é um cliente. Sim, essa é uma coisa importante também de se falar dentro da fisioterapia. Nós trabalhamos, é um negócio, né? Então, como qualquer trabalho, eu estou prestando um serviço. Então, é um cliente, mas ele tem uma vida, ele tem uma história, né? Ele tem uma família. Então, eu vou trabalhar com esse cliente, lembrando disso em todos os momentos. E aqui também eu queria abrir um ponto importantíssimo que a fisioterapia nos traz, é que a fisioterapia no Brasil, ela não é jogada. Uma das coisas que a gente acha assim, né? Qualquer profissional faz do jeito que quer. Não, né? Desde quando a fisioterapia ela foi instituída como um curso, né, de bacharelado, um curso de graduação, nós temos o que nós chamamos de conselho. Nós temos nosso conselho federal, né? O conselho federal que é o COFITO. E também tem o nosso conselho regional, né? Cada estado tem o seu, que é o nosso CREFITO. Então, eles fazem as legislações, a parte de fiscalização, né? Então, o curso de fisioterapia não é assim, eu faço o que eu quero. Não, nós temos, como qualquer profissão na área da saúde, normas, leis, coisas específicas, né? Uma coisa que a gente fala muito, nosso código de ética, né? Então, isso é algo importante, né? De se falar que a fisioterapia não é uma profissão que está começando, nem uma profissão que ela é solta, jogada. Não, nós temos, né, o nosso conselho, tanto nacional quanto regional. Certo. E aproveitando aqui também para falar de uma coisa importantíssima, que é a associação a qual eu faço parte, né? Eu, quando me fiz a pós-graduação
graduação em neurofuncional, né? Eu fui chamada pelo Estado de Minas Gerais para ser delegada do Conselho de Fisioterapia, né? Que nós chamamos Associação Brasileira de Fisioterapia, né? Então, a Abrafim é a nossa associação. Já vou deixar aqui também para vocês depois, né, poderem conhecer. Isso mesmo. Lá tem... Quem já é fisioterapeuta, quem é profissional da área, pode se inscrever e se tornar um sócio da Abrafim, né? E você também que deseja, tem um paciente, um familiar, um filho, um pai, alguém com uma lesão neurológica, que eu vou explicar um pouquinho como é e o que é, a Abrafim, ela tem um cadastramento de todos os profissionais e especialistas dessa área, né? Então, também tem como conhecer. Tem as coisas específicas de cada região. Tem lá um mapinha falando, né, em cada estado, o que se tem dentro da fisioterapia. E para o profissional de fisioterapia que quer conhecer e atuar dentro da neurofuncional, ela tem cursos específicos, tem os nossos congressos, né? Então, é um local onde a gente se encontra e a gente troca conhecimento também. Né? Então, a Abrafim eu, especificamente, por ser da área, né, de neuro, eu falo, é a minha casa. É onde eu troco experiência, figurinha com outros profissionais. Né? Sim, Então, nós temos as associações, né? Então, cada área tem uma associação. Né? Então, assim, é tudo muito embasado. Porque uma coisa que hoje a gente percebe da área da saúde, que é necessário ter prática baseada em evidência. O que é isso? A gente estuda. A gente tem laboratórios, a gente ouve muito falar assim, fez pesquisa. Tá, mas como que eu trago isso para o meu dia a dia? Para o consultório, para a clínica, para passar isso para o paciente, para ver se isso faz efeito mesmo. Entendi. Porque lá no laboratório fez, e aí? O que adianta eu só ler esse conteúdo? Eu tenho que trazer isso. Então, uma das palavras que a gente utiliza é isso, né? Prática baseada em evidência. Então, é eu saber que aquele estudo foi feito, que, né? Esse aparelho, esse exercício, né? Qual protocolo foi utilizado e que isso dá efeito, então eu vou testar isso no meu dia a dia. E vou mostrar para o meu paciente, olha, pode fazer com segurança, porque foi estudado, nós temos base científica para isso. Né? Uma das coisas que a gente mais utiliza é falar assim, é padrão ouro. Né? Dentro da área da saúde você fala assim, isso daqui é padrão ouro. Por quê? Foi estudado anos e anos, tem artigos científicos que demonstram que tem eficaz, né? Uma das coisas que a gente é muito polêmico em se falar, né? Muitas vezes fala assim, eu tô doente, eu tenho que ficar em repouso, né? A literatura, a nossa prática, né, a parte literária, mostra que a gente não tem que ficar em repouso em quase nenhuma das lesões, né? O nosso corpo é uma máquina, então a máquina, se ela fica parada, ela enferruja, ela piora. Então, nós precisamos... Com quebradura... Aquela assim, né? A região... Vamos dar um exemplo, né? Quebrei o meu braço. Certo. Então, eu quebrei aqui um osso do meio do braço, né? Esse osso, eu posso colocar uma tala, né? O gesso. Mas e meu cotovelo, que não está quebrado? Meu punho, as articulações, né? Então, o meu punho, meu cotovelo, meu ombro. Se eu for ficar 15 dias, um mês com essa região... Vai ter limitações. Então, eu não necessariamente vou mexer aonde está quebrado para ter a reabilitação, mas as extremidades... Se a gente pega, por exemplo, um atleta, né? Um jogador de futebol, alguém da ginástica, muitas vezes ele está lá com uma lesão no punho, uma lesão no cotovelo, no joelho, nas costas, e ele continua treinando as outras estruturas para não perder massa muscular, para não perder rendimento. Mas, claro, vai ter casos onde o repouso é necessário, ou numa fase aguda. O que é fase aguda? É onde acabou de acontecer a lesão, né? Os primeiros dias. Então, naquele momento, a gente para o corpo conseguir juntar a energia, equilibrar as coisas, e depois a gente volta a fazer. E a pessoa fala assim, mas agora eu machuquei, vou ficar 1 mês, 3 meses parado, né? Aquela assim, agora repouso absoluto. É uma das palavras que a gente não ouve na literatura há muito tempo, né? E que ainda se tem um conceito. Né? Uma das coisas que a gente brinca muito na área de saúde da mulher. Eu acabei de ganhar um bebê. Eu não posso pegar peso, não posso lavar a cabeça. Né? Tem um tanto de coisa que é cultura. Cultura, né? Que a gente ouviu da mãe, da avó, as histórias, né? E a gente acha que isso é princípio. Não, mas se eu fizer,
né? E a gente tem que mostrar para o paciente que isso pode ter sido algo que ele ouviu falar, mas que hoje a gente tem domínio, a gente tem estudo, a gente tem base, né? Que demonstra que existe algo melhor e que não vai prejudicar, e sim auxiliar a recuperação dele, né? Então, a fisioterapia tem toda essa parte, os protocolos, e uma das coisas que a gente tem também, que a gente começou a utilizar agora nesse ano de 2023, é a classificação brasileira de diagnóstico fisioterapêutico. O que é isso, né? Se eu classificar uma doença aqui, e alguém lá do Amazonas classificar, vai ser a mesma classificação. O fisioterapeuta, ele tem um programa, vamos assim dizer, né? Que eu chego lá e vou olhar o Jô. Eu vou olhar, o que você tem? A sua lesão, ela é muscular, ela é ósseo, ela é de um sistema, de um órgão, eu vou lá e classifico, né? Então, você perdeu um movimento de um lado, você perdeu dos dois lados, perna e braço, você tem dificuldade para falar? Claro, né, que isso vai estar com termos técnicos, então eu não vou falar assim, dificuldade para falar, eu falo afagia, então são termos, né, hemiplegia, ele tem dificuldade de fazer um movimento ou de andar, né, então tudo isso a gente classifica, isso facilita a vida do profissional. Chega uma pessoa lá de São Paulo, de qualquer região, com um atestado, com um laudo fisioterapêutico, eu consigo atender e continuar na mesma linha de tratamento. Entendi. Claro que cada profissional vai ter, né, o seu feeling, o seu jeito de tratar, mas a gente sabe como é a classificação. E algo também que facilita muito a nossa vida, eu falo que na fisioterapia, como qualquer área da saúde, a gente tem que ter esses nortes, né? É a CIF, que a gente chama de Classificação Internacional Fisioterapêutica ou Funcional. Todo mundo já deve ter ouvido falar na CID, né? A CID médica, que classifica lá, CID 10, CID 2. Por que isso? Se eu chegar e falar assim, eu sou hipertenso, então tem a classificação da doença. Só que eu, fisioterapeuta, eu não olho a doença. Então chegou lá alguém que teve um AVC, né? Que teve um popular derrame, né? Que a gente já conhece. Então eu tive um AVC. Tá, mas e aí? Você vai ser igualzinho a Dona Maria que teve um AVC? Não, porque a área cerebral vai ser diferente, porque as, né, disfunções do seu corpo vai ter uma ação diferente. Então, eu não classifico a doença, eu não uso a CID. Claro que eu posso ter uma base da CID, que é saber o que é os códigos para conhecer a doença, né? Mas eu, fisioterapeuta, eu trabalho a função, a funcionalidade, né? Então, eu vou olhar, tá, Jô, você teve uma lesão pulmonar, ótimo, e agora? O que isso atrapalhou na sua vida? Então, eu já sei a estrutura. Certo. Eu vou olhar, além disso, na CIF, eu vou avaliar você e verificar quais são as barreiras. No seu caso, você usa da sua voz, né, para se comunicar. Atrapalhou na sua parte respiratória? Quais são os facilitadores e os dificultadores? Né? Então, isso tudo a gente tem uma classificação, que a gente chama de CIF, né? Legal. E essa classificação ajuda tanto eu montar o meu tratamento, quanto eu mostrar para o paciente aonde ele está e aonde eu quero chegar com ele. Né? E aqui é uma coisa importantíssima, que o profissional da saúde, principalmente fisioterapeuta, não pode esquecer. Eu olho para o paciente e vejo uma coisa, mas ele pode não ter aquela limitação como queixa principal. Então, quando nós vamos fazer a nossa consulta, né, que a gente avalia o paciente, eu tenho que perguntar para ele, qual é a sua queixa principal? Porque eu lembro muito da faculdade, tinha uma professora que ela contou, né, no último ano de faculdade dela, ela foi atender um paciente. Daí ela olhou, ele estava na cadeira de roda. Daí ela já colocou como objetivo principal melhorar a marcha, né, fazer ele melhorar o andar, trocar da cadeira para a cama. Daí um dia, depois de quase um mês, ela foi perguntar para ele, né, se ele estava sentindo melhora. Ele falou assim, minha perna tá melhor, mas eu ainda não tô feliz. Daí ela falou assim, mas por quê? Eu falei assim, porque eu vim pra fisioterapia porque eu queria comer sozinho, mas a minha mulher ainda tem que me ajudar a colocar o alimento na boca. Então, a queixa dele não era melhorar a perna, né? Era fazer o movimento do braço, da mão, conseguir ser independente, né? Então, assim, eu não tenho que olhar para o paciente e fazer uma avaliação. Eu tenho que, primeiramente, perguntar. Então, a gente fala assim que, para iniciar uma avaliação, eu tenho que te perguntar,
Qual é a sua queixa principal? O que te incomoda? O que eu posso te ajudar? Né? Então, ali nós vamos desenvolvendo. Claro que eu vou acrescentar coisas que muitas vezes para o paciente ele não entende ou não sabe que é necessário. Né? Mas eu tenho que perguntar a ele o que é a necessidade, o que ele acha de importante. Né? Então, isso é uma coisa da relação terapeuta-paciente importantíssimo. Né? Então, a gente precisa ter isso como um norte. Legal. Então, a gente pode dizer assim que vocês fisioterapeutas são profissionais de primeira linha. Isso, é uma coisa importante de se falar, né? A gente tem uma cultura, infelizmente, na área da saúde, que eu preciso de encaminhamento para tudo, né? E tem profissionais que nós não precisamos de encaminhamento. E a fisioterapia é uma dessas áreas, né? Então, se eu tô sentindo uma dor, se eu tive uma lesão, ou se eu acho que eu vou mudar o trabalho, eu preciso, né, pensar na minha saúde, quero pensar na minha saúde, vou colocar como objetivo agora 2024, né, cuidar da minha saúde, eu posso ir diretamente a um fisioterapeuta. Não precisa primeiro ir num médico, não, eu não preciso ir depois ir no fisioterapeuta. Não, eu não preciso ir nenhum outro profissional. Um exemplo que a gente dá para ficar bem claro é assim, quebrei o dente. Você não precisa ir num profissional para pegar um encaminhamento para você ir no dentista. Você procurar o fisioterapeuta. Você já vai direto. Pode ir direto. A mesma coisa do fisioterapeuta, né? Então, eu tô tendo uma dificuldade, ou eu queria aprender a fazer isso melhor, né? Eu vou procurar. Mas eu não sei quem procurar. Então, você pode ir num profissional, independente do título, da especialização que ele tenha, ele vai te avaliar e se não for a área dele de atuação, ele vai te encaminhar para um profissional específico, né? Então, uma das coisas que a graduação capacita o profissional, o fisioterapeuta, é ele fazer a avaliação, ele montar o diagnóstico e ele elaborar um plano de tratamento, né? Então, uma das coisas que a gente vê muito ainda, infelizmente, é profissional encaminhando e falando, conduta, faça aparelho, faça tal exercício, né? Quem estuda fisioterapia é que vai aprender a fazer o diagnóstico fisioterapeuta e a conduta fisioterapeuta, né? Então, nós conseguimos olhar para o paciente, avaliar e fazer essa conduta sem nenhum encaminhamento. Então, você pode ir direto, não tem nenhum problema. Não precisa pegar outro caminho. Não. Tá certo, desviar. E dentro dessa área, quais são as especializações? Às vezes a gente pode avaliar, associar fisioterapia somente à ortopedia, né? Sim. Mas é bem mais amplo, né? Sim. Aqui é uma coisa também interessante, né? Que você falou, quais são as especializações, as especialidades da fisioterapia? Um ponto importante da gente falar. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu sou especialista. Mas tem um detalhe aqui importante. Quando eu saio da faculdade, da graduação, e eu vou para pós-graduação, eu acabei a pós-graduação, né? A gente tem todos os reconhecimentos lá, lato sensu, estrito sensu, independente. Quando eu acabei, eu não sou especialista. Eu tenho um curso de especialização, mas eu só sou especialista depois que eu faço a prova de título. O que é isso? O nosso Conselho Federal, o nosso COFITO, isso vale para todas as áreas da saúde, né? Então, o nosso conselho, ele agora é anualmente, mas antes era de 2 em 2 anos, vai abrindo dentro das especializações, que eu vou explicar um pouquinho sobre elas, vai abrindo uma prova. Então, ela verifica o seu currículo, verifica o tempo de atuação dentro daquela área. Vou dar o meu exemplo, né? Neurofuncional adulto. Então, tem tanto a prova de título para adulto quanto para infantil. São áreas diferentes de trabalhar. A especialização é diferente. Os cursos que você faz, né? O que você trabalha, especificamente as doenças, são diferentes. Então, você vai lá e faz a prova escrita, faz a apresentação do seu currículo, é avaliado tudo isso. Se você é aprovado, você ganha um númerozinho. Igual quando eu me formei, eu recebi a minha carteirinha de trabalho do meu conselho, né, o CREFITO 4, que é o do estado de Minas Gerais, e lá tem o meu número do CREFITO. Então, quando eu me apresento, eu sou Thalita, fisioterapeuta, o meu CREFITO é tal. E a minha especialização em neurofuncional também tem um número de reconhecimento. Então, se eu digitar lá na internet, Conselho de Fisioterapia,
especialidades, né? E você colocar neurofuncional, vai aparecer quem é especialista, quem tem o título perante a ordem, né? Por que muda, Thalita? Porque você tem uma certeza que aquele profissional, ele fez uma pós-graduação, ele trabalha naquela área e ele se atualiza. Porque para fazer a prova de título, você tem que ter uma carga específica de cursos naquela área. Entendi. Então, eu tenho que ter feito não só a especialização, a pós-graduação, né, que a gente chama, que pode ser de 2 anos, de 4 anos, dependendo da área. Sei. Eu tenho que estar atualizando o meu currículo. Eu tenho que estar fazendo cursos naquela área para não deixar o meu conhecimento, né, ficar ultrapassado. Fica meio ultrapassado, né? Porque muda. Não tem como. Na área da saúde, a gente sempre fala, assim, né, você dorme hoje achando uma coisa, você acorda amanhã já tem uma novidade, né? E nessa parte tecnológica, graças a Deus, a gente está tendo facilidade de transmitir. Hoje, com tanta tecnologia, sim, surgindo cada hora. né? Então, os cursos servem para isso, né? Para nos atualizar, para nos reciclar e também para ajudar a que a gente tenha uma troca de experiência. Eu tive um paciente que na literatura fala mas que ele não deu certo. Por quê? Né? Então, um outro profissional que também teve aquela experiência vai conseguir me ajudar a entender isso. E a gente pode fazer um trabalho com aquilo e publicar isso para que as outras pessoas, os outros profissionais do Brasil e do mundo também saibam disso. Então, isso é uma coisa importante. Mas a gente fala assim, a fisioterapia não tem efeito. Eu já fiz fisioterapia. Mas a gente tem que pensar numa coisa. Existem profissionais e profissionais. E também existem pacientes e pacientes. Peguei o Jô lá que teve uma lesão pulmonar. Tá, e aí, Jô, o que você fez? Meu vizinho também teve, e meu vizinho fez o exercício lá de encher bexiga. Tá, mas pra você, esse exercício era mais indicado? Então. Não, porque essa dor... não, um amigo meu também já teve, ele colocou gelo. Mas o seu caso... Precisava, né? Então a gente tem que entender que a muitos pessoa... burburinhos por aí, né? Sim, a pessoa, ela tem que ser avaliada e a conduta tem que ser em cima dela, né? É um diagnóstico específico, sim, individualizado, né? Então, por isso que muitas vezes fala assim, mas eu já fiz e não melhorou. Porque você não fez algo específico para você ou você não foi num profissional que se atualiza e que é específico naquela lesão, naquela área, né? Então, é algo importante. E das especializações, então, que a gente está falando, né? O nosso conselho de fisioterapia, ele tem várias, graças a Deus, a gente tem bastante área de atuação e que as pessoas às vezes não conhecem, né? Acupuntura, ela pode ser feita por vários profissionais da área da saúde, né? E o fisioterapeuta, ele tem um reconhecimento de especialista e ele pode... né, atuar dentro da acupuntura. Na parte de fisioterapia aquática, né, nós temos elaborações de projetos de pesquisa que demonstram que a fisioterapia na piscina não é hidroterapia, né, são coisas diferentes. A fisioterapia aquática, ela é exercícios padronizados para a reabilitação de um paciente em várias áreas, na parte respiratória, na parte neurológica, são exercícios que têm um efeito melhor dentro da água ou que vão associar, feitos na água e feitos também no solo dentro da clínica, né? Parte cardiovascular, né? Pós-cirurgia cardíaca ou até mesmo para prevenir, para não deixar chegar. Tem uma lesão cardíaca, então eu vou fazer a fisioterapia para não precisar ir para uma cirurgia, né? Uma das coisas que a gente usa muito é a dermatofuncional, né? A parte da estética. A fisioterapia, ela atua muito dentro dessa área, né? Então, nós temos uma especialidade, um reconhecimento, né? Uma também que agora começou a ser falada muito é a parte esportiva, né? A fisioterapia no esporte, ela trabalha junto com o educador físico, né? Cada um na sua linha. Então, o educador físico vai verificar melhora do fortalecimento muscular, mas o fisioterapeuta vai ver a performance, como que está sendo a parte articular, está tendo desequilíbrio, o que a gente pode corrigir, né? Então, vamos ensinar, né, o esportista a fazer aquele movimento que ele vai repetir várias vezes sem ter uma lesão, ou para o corpo, para o cérebro entender a melhor parte, né, a melhor forma de se fazer. Aquecimento, sim, sim, e principalmente, sim, o fisioterapeuta faz, né? Claro que o educador físico também faz, mas nós trabalhamos muito. Uma área que eu sou apaixonado, que é a gerontologia, é a saúde do idoso, né? A fisioterapia também. Aproveita. A fisioterapia atua. Nós trabalhamos com a parte do
prevenção de queda, né, na parte das doenças do idoso especificamente, mas também doenças que vão sendo associadas depois, né, dos 70, 80 anos, e que a fisioterapia vai trabalhar, né, e que tem um efeito muito bom. Você fala assim, mas já está, né, mais velho, não vai melhorar. Muitas vezes a gente não consegue melhorar. Mas pelo menos estabiliza. E é um conceito que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Muita gente fala assim, não melhora, né? No idoso, no paciente neurofuncional, fala assim, não melhora. Sim, nós temos melhoras, mas muitas vezes a melhora é no tempo do paciente, é com a limitação que a idade dele permite. Ele não vai fazer igual ele fazia quando ele tinha 20, 30 anos, mas ele vai fazer o que a articulação, o músculo, a capacidade funcional dele permite para aquele momento. E algumas vezes não. Infelizmente, algumas vezes não vai conseguir voltar, recuperar. Mas a gente vai adaptar, né, para que ele consiga fazer da melhor maneira. E essas adaptações a fisioterapia também trabalha junto com a terapia ocupacional, né, que é um outro curso, uma outra área que ajuda a gente também a organizar essa parte. E outra área que é de especialização, de reconhecimento, é a neurologia, né, neurofuncional que nós trabalhamos. Aí é aberto adulto, infantil, por quê? Adulto trabalha, né, pessoas de 20, 30, 40, mas também idosos, 50, 60, 70 anos, que são doenças diferenciadas. Já vamos enquadrar em idoso, viu? De 50, já estamos nas duas. Sim, tem muita coisa para se fazer. Qualidade de vida é maravilhoso. Rapaz, eu achava que não ia chegar tão rápido e chegou, hein? Putz. E a gente trabalha também com a neurofuncional, a parte pediátrica, a parte da criança, né? Então, nós temos todas essas especializações, parte oncológica, reumatologia, respiratória, como você, né, citou, que foi tão importante, né, na sua vida. Osteopatia e quiropraxia, que também é uma especialização da fisioterapia. Saúde da mulher. E aqui, abrir um parênteses, a gente fala em saúde da mulher. Mas essa especialização, esse reconhecimento, é para a saúde da mulher e do homem, né? Então, eu vou explicar um pouquinho já sobre o que a fisioterapia faz na saúde da mulher e do homem. E a mais popular, por causa da pandemia nesses últimos anos, a fisioterapia intensiva, né? A fisioterapia feita dentro da UTI, que muitas vezes trabalha com todas essas áreas ali dentro, né? Ela trabalha a parte respiratória, a parte pulmonar, a parte cardíaca, a parte muscular, né? Então, ela trabalha um pouquinho de tudo, mas dentro da intensiva, dentro daquela estrutura da fisioterapia, né? Então, assim, agora eu acho que você poderia explicar um pouquinho mais. Não sei se tem alguma parte que você, vamos dizer assim, gosta mais, né? Ou se identifica. Gostar não, né? Mas acho que se identificar, né? Acho que fica melhor, né? Quais, digamos assim, as especializações que você mais atua hoje, por exemplo, né? Como você falou, você meio que escolhe uma área que você se identifica mais dentro da fisioterapia, né? Qual que você trabalha mais hoje? Sim. Quando você entra na faculdade, você entra com um conceito, né? Muitas vezes fala assim, eu quero isso. E eu, especificamente, entrei falando, eu quero neurologia, eu quero neurofuncional. Eu sempre soube disso, né? Mas me abri a conhecer várias áreas. Claro. Fiz iniciação científica em saúde da mulher, em cardiologia, em outras coisas. Mas eu terminei a faculdade com o mesmo conceito. O meu TCC, o trabalho de conclusão de curso, foi em neurofuncional. Então, não tenho o que falar, né? Certo. Hoje eu faço parte da Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional, a Abrafim, por causa disso, dessa paixão, né? E é essa a minha área. Mas trabalho também com uma área que eu comecei a me encantar, porque tive muitos pacientes neurológicos que começaram a ter demanda a parte de cabeça e pescoço. Então, são lesões de paralisia facial, de bruxismo, né, cervicalgia, as cefaleias, né, as dores de cabeça. Então, é uma pós-graduação também que eu fiz e que é uma área que eu gosto bastante, né? Aliás, assim, eu tenho essa experiência em casa, minha esposa tem dor de cabeça o tempo todo. Minha filha, então, nem se fala, a Júlia, nova, né, com 20 anos, mas tem um problema sério de dor de cabeça, tem que tomar várias medicações aí para poder controlar um pouco,
E é uma enxaqueca mesmo, chega a ser um negócio assim muito forte, né? A dor de cabeça, falando nisso, nesse caso especificamente, que acho que tem muita gente que tem esse problema, né? Quais são, o que causa essas dores de cabeça? Tem várias fontes, digamos assim, né? Sim. Quando a gente fala em dor de cabeça, né, em enxaqueca ou em cefaleias, que são coisas, né, diferentes, que a gente tem que avaliar, pode ser uma dor tensional, pode ser uma dor cervical. Então, a gente fala assim, eu tenho cervicalgia, eu tenho uma dor de cabeça que vem da minha cervical. Pode ser questão de postura. Sim, pode ser uma cervicalgia, pode ser uma enxaqueca por disfunção temporomandibular, né, associada a bruxismo, a mordeira, a ter tensão na musculatura da face. Eu posso ter enxaquecas por gatilhos alimentares, por alteração de sono. Então, quando a gente fala em dor de cabeça... A alimentação também pode sim, demais. Alergia, alguma coisa. Sim, e até mesmo assim, tem alimentos que eles têm substâncias que facilitam o organismo a ter uma resposta à dor, né? Então, é fácil se tratar enxaqueca? Difícil. Não é fácil. Mas uma coisa que a gente tem que entender é que existe tratamento. Só que é uma soma de fatores. Então, eu preciso de um profissional médico. Tem que ser um neurologista? Obrigatoriamente não. Certo. Mas dentro das cefaleias, o que a gente mais indica para se tratar é com um neurologista. Porque ele vai, claro, um neurologista que é especializado em enxaquecas, né? Em dores, né, dessa região. Então, vai entrar com medicamentos específicos. Nós temos várias medicações de primeira linha. Medicações para prevenir a dor. Então, nesse caso, seria interessante primeiro procurar um profissional... Aquela assim, né? Depende. A gente fala assim, eu tenho dor, eu faço tratamento e nunca teve efeito. Tá, mas você faz tratamento como? Então, como eu falei, a gente tem pilares. A gente precisa de medicamento, sim. Quem tem uma dor constante, a gente precisa de medicamentos para prevenção e os medicamentos para crise. Certo. Quando estou em crise, tomar. Eu preciso introduzir uma atividade física, mas durante a crise eu não consigo. Então, o fisioterapeuta vai me ensinar como fazer, em que momento fazer. Trabalhar junto com o educador físico. Essa semana ela está em crise, ela não vai conseguir fazer tal exercício, não vai conseguir fazer peso, mas é necessário. Quem tem enxaqueca, quem tem dor de cabeça, tem que fazer atividade física no mínimo 3 vezes na semana. Precisa fazer parte cardiorrespiratória, aeróbico, mas precisa ganhar a parte muscular, precisa fazer fortalecimento, né? Então, assim, mas claro, a minha enxaqueca é tensional. Então, eu, quando fico tenso, estressado, eu tenho dor, tá? Então, eu não vou poder fazer exercícios que sejam gatilhos para me gerar dor. Então, como que eu vou trabalhar isso? Entra um outro profissional importantíssimo, o psicólogo. O que está me causando aquela tensão? A questão emocional também causa dor de cabeça, né? Então, por isso que eu falei que a enxaqueca, né, as cefaleias, essas dores de cabeça, ela tem fatores né? São vários. Então, também não tem como um profissional. Fulano curou a minha dor de cabeça. Né? Foi um fisioterapeuta, um psicólogo. Não existe. Né? É um fator. Se eu não dormir bem, eu vou ter um gatilho para ter dor. Se eu não comi bem, então eu preciso de uma nutricionista que me auxilie. Quais são? Né? Uma das coisas que a gente mais usa em cefaleias, em dores de cabeça, é o diário da enxaqueca. Quais são os alimentos que eu como e que me dá dor de cabeça? Quais são os ambientes que me estressam, que me dá dor de cabeça? Então, tem um diário. Literalmente, eu tenho que fazer esse diário. Eu tenho que preencher. Tem que fazer um teste. Sim, eu vou vivendo. Come queijo, por exemplo. Queijo é uma das coisas que muita gente reclama. Comi queijo. Me deu dor de cabeça. Tomei vinho, me deu dor de cabeça. Comi chocolate. Sabe? Sim ou não? Tem alimentos que a gente já tem uma classificação que eles podem causar. Mas tem pessoas que não. Né? Depende muito de cada organismo. Sim, né? Então por isso a importância de se ter na área da saúde é uma das coisas muito importantes. Nós trabalhamos multiprofissional. Eu não resolvo como fisioterapeuta, muitas vezes, o caso do paciente. Eu preciso de um outro profissional trabalhando comigo. Ele teve uma lesão cerebral, como, né, a minha área de atuação é a neurofuncional. Tá, mas ele não está falando.
Eu vou melhorar a parte funcional dele, mas ele vai continuar a ficar sem falar. Quem trabalha com isso é a fonoaudiologia. Então, eu preciso trazer a fono para me aproximar dela e trabalhar junto. Sim. Ah, mas aquele paciente, ele caiu, um idoso. Depois que ele caiu, ele não quer sair de casa. Por quê? Ah, porque ele colocou um bloqueio, porque ele está com medo. Quem vai trabalhar isso? O psicólogo. Adianta eu virar para ele e falar assim, ah, seu Joaquim, mas você tem que sair, tem que andar todo dia, tem que ir na praça. Não. Ele vai querer muitas vezes, mas não vai conseguir, porque ele tem um bloqueio. Tá então, dor. nós precisamos trabalhar profissional. Esse é algo importantíssimo. Esse ponto é muito importante, que nós não podemos esquecer, né? E na neurofuncional, que é a minha área, a gente trabalha muito, né? A neurofuncional, ela pega pacientes com lesão de cabeça, de coluna, né? Parte cerebral em todo. A gente ouve muito falando, né, de AVC, de Parkinson, de Alzheimer, né, de lesões por causa de traumatismo, né, acidente. Né? Nós temos pacientes em todas essas áreas, mas também nós temos pacientes com paralisia facial, né, com bruxismo, com tensão da região orofacial como um todo. Então, assim, nós temos muita coisa a trabalhar, né? E também tem a parte de que a gente usa muito dentro da fisioterapia, são os nossos acessórios. Então, assim, eu tô com dificuldade para andar. O que eu vou fazer para ajudar isso? Lembra que eu falei lá atrás da CIF, a classificação? Tem barreiras e facilitadores. Certo. Então, por exemplo, Jô, você machucou o joelho. O que eu vou fazer para melhorar o seu joelho? Eu vou fazer um tratamento, estabilizar. Mas para você conseguir ficar com o joelho esticado, não dobrar, para não sentir dor, eu posso usar uma tala. Eu posso usar uma órtice, né? Então, eu posso... eu tô com dificuldade na hora de andar, de dar o passo. Eu posso colocar um andador, uma muleta, né? Tem vários modelos. Sim, né? Então, isso na fisioterapia é algo importante também. Eu vou te dar um andador, mas você não tem a outra mão, porque você teve uma lesão e você não consegue segurar. Não adianta. O andador vai ser um facilitador ou um dificultador? Pois é. Né? Então, eu tenho que pensar nisso tudo. Né? E o fisioterapeuta, ele vai avaliar cada momento da fase da doença, o que é necessário naquele momento e como ajudar aquele paciente, né? E tem na parte infantil, né? A neurofuncional infantil ou pediátrica, ela trabalha com doenças, sim, com crianças que têm atraso mental, né? Com crianças com síndrome de Down, com autismo, várias coisas. Mas também o bebê que nasceu dentro do tempo certo, com todas as semanas, só que tanto a família ou o profissional, né, médico que cuida, o pediatra que cuida dele, percebe que ele tá... era para ele estar segurando a cabeça e ainda não tá. Mas não tem nenhuma lesão. Era para estar andando sozinho, mas ainda não tá. Muitas vezes é porque é filho único, porque não tem o estímulo que deveria, os pais têm receio, né? Mas e se eu deixar ele deitado desse lado, ele sufocar? Então, isso tudo a fisioterapia faz. Ela faz uma avaliação, ela faz a orientação para os pais ou os profissionais, né, que cuidam daquela criança, como estimular. Isso é uma forma de fazer brincando, né? Não tem como falar. Fisioterapia para criança tem que ser algo que chame atenção e que faça que a criança entre na sua, né? Para isso, você tem que entrar na dela. Então, você vai fazer em forma de brincar. Uma das coisas que a gente mais usa e que os pais olham e falam assim, mas é isso? Assim, eu vou noção de profundidade, de agachar, de sentar, de ficar em pé. Vamos brincar de morto-vivo. Você está trabalhando no fortalecimento da perna, porque está agachando, levantando, equilíbrio, coordenação motora, várias coisas numa coisa simples. Levando meio que na brincadeira, mas ela tá... O olhar fisioterapêutico está mostrando aonde eu quero tratar e como eu estou fazendo isso. E uma das coisas que a gente faz hoje, e que antes era uma maior polêmica, né? O profissional tá dentro da sala com o paciente. Familiar, mãe, cuidador, fica lá fora. Hoje a gente vê que é o contrário. Eu trago essas pessoas para dentro, por quê? Porque eu vou mostrando o que eu estou fazendo para eles continuarem fazendo em casa. Que aquilo é o que ajuda, o que facilita. E também eu crio um vínculo. Ele vai confiar no que eu estou fazendo, vai ver o que está sendo feito, se está sendo bom, né? Vai me trazer um retorno. Olha, eu tentei fazer isso, não consegui. Como que eu faço? Isso é importante, esse vínculo com a família para ter uma melhora. Não só no caso da criança, mas em qualquer área da fisioterapia. Adulto, né? Sim,
E voltando a falar da saúde da mulher, né? Uma das coisas que a gente usa muito é, né, esse nome saúde da mulher, mas o reconhecimento de título é saúde da mulher e do homem. Por quê? Uma das coisas que a gente atua dentro da fisioterapia, não é a minha área, eu acho lindo, mas não é a minha área. Fisioterapia, saúde da mulher, trabalho de parto, preparar, né, a dilatação, o movimento do quadril, o movimento pélvico, a parte postural, ajudar, porque vai ter, né, um aumento abdominal, então precisa de ter, não a postura melhor, não, precisa de ter um fortalecimento da musculatura da coluna, das costas, de perna, né, precisa treinar aquela mãe, porque muitas vezes não é o primeiro filho, é o segundo, o terceiro, tem criança pequena, como que ela vai com a barriga, né, aumentando, pegar a criança, pegar uma sacola no chão, então tudo isso a fisioterapia trabalha, Olha só. né? E uma das coisas que trabalha muito é a parte de incontinência urinária. Né? É um tabu muitas vezes. Eu tenho vergonha de falar isso. Né? Na saúde do homem é uma dificuldade. E a fisioterapia trabalha isso. Nós temos aparelhos, nós temos exercícios, nós temos treinos para o cérebro, né, para conseguir melhorar isso. Uma das coisas que a gente pode perguntar. Quando era criança, como que você aprendeu a ir no banheiro sozinho, fazer xixi? A mamãe ia lá e ligava a torneira e falava assim, olha o barulhinho da água, ó, vamos fazer xixi. Você associa. Toda vez que abre o chuveiro, que abre a torneira, nossa, eu tenho que fazer xixi. E quando vai ficando mais velho, muitas vezes, o nosso cérebro vai lembrando disso. Eu não tenho mais força muscular. A minha bexiga é um músculo. Ela vai começando a ficar flácido, como qualquer outro músculo. Vai passando a idade, ou, né, no caso da mulher, com a gravidez, com a obesidade, vai começando a ter fraqueza nessa musculatura. O que o cérebro vai associar? Toda vez que eu escuto água, eu faço xixi. Toda vez que eu faço força, eu não tenho força na bexiga, na musculatura, eu vou fazer xixi. Né? Então, essa perda da urina, muitas vezes, é um fator muito difícil. Eu tô trabalhando lá, eu fiz força, de repente escapou. Assim, por quê? Porque eu tenho um assoalho pélvico, uma região da bexiga muito fraca. E a fisioterapia vai trabalhar isso. Mas tem remédio para isso? Muitas vezes você não tá mais num grau de remédio, o medicamento não vai conseguir, né, fazer efeito. Tem cirurgias, em alguns momentos a gente precisa ir para cirurgia, coloca uma telinha, uma região específica ali vai ser formada para segurar, mas a fisioterapia trabalha muito isso, tanto na saúde da mulher quanto do homem, independente da idade também, né, que não se tem idade, o idoso também. Não. Em vários momentos da vida você pode ter, né, alguma alteração. E a saúde da mulher também e do homem trabalha a parte de sexualidade. Então, trabalha um pouco sobre, eu tenho dores durante a relação, eu tenho dificuldade, né? Tudo isso, a fisioterapia da saúde da mulher, né, ela trabalha. Então, é uma das coisas que a gente tem que conhecer. Você já está precisando desse tipo de terapia? Aí, ó. E eu ia começar a falar agora sobre a fisioterapia da gerontologia, hein? Não, eu tô achando que você vai virar um paciente assíduo da Thalita, né? Várias áreas. Vai ser o primeiro paciente seu full time. Vários setores ali, já tá precisando. Multi. E a parte da gerontologia, né? Saúde do idoso, pra gente falar, lembrar, né? A gente pode tratar, aqui tem algumas coisas que a gente usa muito na saúde do idoso, né? Na neuro também, mas disco... Já leva pra cá. Já vai aprendendo, ó. Saúde do idoso, a gente usa os discos. Com a Anitta parecendo aqueles que se coloca na rua quando estamos em construção, estamos em manutenção. É mais ou menos isso. A gente usa muito como pista visual. Então, assim, eu olho aquilo e sei que ou eu vou ter que passar com o meu pé por cima. Ele serve mais ou menos nessa linha. Sim, eu vou colocar um do lado do outro. Então, eu vou ter que passar entre os cones, né? Então, eu posso colocar um pauzinho aqui e passar ainda mais, ou colocar vários para dificultar. Então, na fisioterapia, uma das coisas que a gente usa muito, tanto para paciente da saúde do idoso, quanto da paciente neurológico, né? Claro, pode ser utilizado em qualquer área, mas a gente usa muito porque o recurso visual. Muitas vezes o paciente não escuta direito, ou tem dificuldade em compreender um comando. Então, ele vendo, fica mais fácil ele fazer.
né? Então eu desenho no chão um pezinho e coloco para ele pisar em cima, para trabalhar passada. Então o meu pé direito vai ali, o esquerdo vai muito pertinho, eu ponho um passo no chão, um desenho para ele pisar e aumentar. Eu vou trabalhar a melhora desse ritmo da marcha, dessa passada. Então são coisas, né? O disco de propriocepção, de equilíbrio, esse daí a gente usa para treinar. Sim, a gente usa para treinar a parte de equilíbrio do paciente, né? O paciente está tendo dificuldade na hora que eu vou dar o passo e se tiver no chão um buraco, se tiver um desnível no passeio, eu tenho dificuldade de perceber. Eu trabalho aí. Ele vai colocar um pé. Com os dois pés aqui? Posso trabalhar com um pé só, posso trabalhar com os dois. Depende do grau de lesão, se ela consegue ter um controle ou não. Certo? Então a gente pode trabalhar com os dois, não tem? E a gente trabalha tanto de um lado quanto do outro do disco, descalço, com sapato, para trabalhar essa parte de sensibilidade dos pés. Porque tem né? Sim, essas pontinhas, ela altera, né, a sensibilidade. Né? Então, a saúde do idoso a gente trabalha muito. As faixas elásticas, né? É uma das coisas importantes de se falar que idoso pega peso, sim. É necessário. Ele fala assim, pega um pezinho de 1 quilo. Vamos fazer um exercício leve. Não. Pra não lesionar. Nós temos que saber, né? Sim, nós temos que saber que massa muscular se perde no idoso. Então, eu preciso ganhar, eu preciso fazer com que não tenha uma perda tão acelerada. Né? E por isso a gente tem que fazer exercício de peso, sim. Nós temos que trabalhar todas as áreas necessárias dentro dessa saúde do idoso. Né? E uma coisa que a gente tem que lembrar é que, não só para o idoso, mas normalmente um paciente que vem para ser reabilitado, ser tratado, ele já tem uma lesão de outras coisas. Como assim, Thalita? Ele pode ser diabético, ele pode ser hipertenso, ele pode ter alterações do coração. Como que eu vou fazer um exercício de peso ou vou atendê-lo com certeza que ele está bem naquele momento, que está dentro dos parâmetros seguros? Então, aqui eu até trouxe para a gente verificar, né, o oxímetro, né, que verifica a frequência cardíaca, verifica o oxigênio, né, a parte da pressão. Então, eu vou verificar quanto tá a pressão, tá num nível que eu consigo trabalhar, eu ponho mais carga, ponho menos carga. A parte respiratória, eu vou auscultar, vou verificar, tá com secreção, tá com sibilo, né? Tem alguma coisa que tá limitando, que eu tenha que trabalhar para melhorar isso. Então, a gente tem que ter algumas coisas de segurança, sim. Claro. Mas também saber que aquilo é um limite de segurança e que eu devo utilizar, mas não significa que eu não vou fazer com o paciente. Um paciente que é hipertenso, pressão alta. Não pode carregar peso, porque se ele pegar muito peso, vai ficar estressado, vai ter mais pressão alta. Não tem uma coisa a ver com a outra. Tá? Até mesmo os artigos científicos demonstram que a atividade física, para quem tem pressão alta, né, a musculação, esse ganho muscular, ajuda a diminuir o seu nível, né, da pressão. A parte sistêmica sanguínea vai diminuir e vai melhorar isso. Exercício ajuda muito a diminuir a exercício é vida. pressão. Assim, né? Sim. Legal, exercício é vida. Nós temos que fazer isso como hábito de vida. Pois é. Quero pensar em Principalmente quando vai qualidade. ficando mais de idade, né? Sim. Né? E uma das coisas que a gente está falando, né? A gente pensa só hoje, né? Eu estou trabalhando, quando eu precisar eu vou. A gente tem fisioterapia na parte do trabalho também, né? Que a gente chama de ergonomia. Então, a gente tem que lembrar que se hoje eu quero ter uma qualidade de vida no meu trabalho, aquela assim, né? Eu tenho que lembrar quanto tempo que eu estou sentada na mesma posição. Quanto tempo que eu estou dirigindo. Então, fazer micropausas, que a gente chama. Eu estou digitando muito. Para, movimenta o punho, faz um alongamento, levanta da cadeira. A gente sempre traz água, né? Deixa na canequinha, deixa no... Tá, mas essa água dá para quanto tempo? Meia hora, 1 hora? Acabou isso, eu vou lá no bebedouro encher. Por quê? O fazer esse movimento faz com que eu relaxe. Já relaxa, já sai um pouco. Uma das coisas que a gente usa na fisioterapia, todo mundo pergunta assim... Aproveitando o gancho aí, já podia até dar umas dicas, né? Sim, vamos falar sim. Na fisioterapia, a gente sempre ouve a pergunta, né? Qual que é a melhor postura? Qual que é a melhor postura para dormir, para andar? Eu falei assim, gente, isso é individual de cada um. Claro, nós temos alguns padrões, né? Mas é individual. Por quê? A melhor postura sempre é a próxima. Se eu te falar assim, Jô, fica sentado aí durante 5 horas. Você não vai sentir dor? Vai sentir dor na perna, sentir dor nas costas. Mas eu tô na postura certa, minha cadeira tá certinha, ergonômica.
tá? Mas se eu ficar muito tempo naquela postura, ela não vai ser mais ideal para mim. Ela não vai ser a melhor. Então eu tenho que lembrar que o problema muitas vezes não é a postura correta ou errada. É o tempo, é como eu vou ficar, certo? Então, associando. Eu tô sentado certo, mas eu tô com o monitor digitando aqui em cima. Assim, eu tô sentado certo, mas eu tô com a cervical aqui para baixo. Então, assim, a minha postura tá certa, mas eu vou cansando e eu vou esquecendo da postura. Então, sempre a melhor é a próxima. Vamos sair dessa postura, vamos dar uma voltinha, vai lá beber água e volta. Eu vou sair, eu vou esticar os meus braços, eu vou mexer o pescoço para cima e para baixo. O problema maior é ficar muito tempo na mesma postura. Na mesma posição, né? Sim, você fala assim, eu só durmo de lado, só durmo do lado esquerdo. Você vai acordar, nossa, mas eu sinto uma dor no ombro. Toda vez, nossa, já fui no médico, não sei o que acontece. Você dorme 6 horas, 8 horas naquela posição. Então, a postura melhor sempre é a próxima. Mas lembrar que pode auxiliar você fazer essas micropausas. Fez uma micropausa? Mas eu não sei qual exercício fazer. Movimenta. Então, movimenta o punho. Movimenta para um lado e para o outro. Movimenta o ombro. Para frente, para trás. Movimenta o pescoço. Para um lado e para o outro. Levanta, senta e levanta. Quando estiver em pé, fica na ponta do pé. Uma das coisas que a gente tem que lembrar, que o nosso segundo coração, a gente fala assim, o coração é importante, mas a gente tem um segundo coração, que é a nossa panturrilha, a famosa batata da perna. O sangue só volta do pé, dos membros inferiores para o coração, para começar uma nova circulação, se a minha panturrilha estiver boa. Então eu preciso ter músculo. A minha panturrilha tem que ser musculosa, tem que ser forte, definida. Como que eu ajudo isso? Um exercício básico, ficar na ponta do pé. Fortalecimento de panturrilha. Então, eu fico na ponta do pé, vou ali num degrauzinho, fico na ponta do pé. Na hora que eu tô subindo uma escada, ajuda. Então, isso tudo são coisas simples que eu posso fazer e que vai ajudar no meu dia a dia e no meu trabalho. Porque uma das queixas que a gente mais tem é eu tenho que aposentar porque eu não aguento mais trabalhar, porque eu estou muito doente. Né? Mas como você trabalha? O seu trabalho, ele pode ser menos cansativo se você melhorar a sua qualidade no trabalho, né? Não só na parte postural, mas no ambiente como um todo. Então, é a luz do meu trabalho, é algo que me incomoda? Vamos tentar associar e melhorar isso. Não dá para mudar do ambiente inteiro, mas é sua mesa. Eu acho que tem muito ruído, então vamos, né, adaptar um protetor auricular, né? Então, nós temos opções dentro da fisioterapia que vai avaliar e que vai enquadrar, né, dentro de cada área. Thalita, então, bacana demais. A gente tem várias coisas que a gente às vezes não presta atenção nesse sentido, né? E, assim, é uma coisa também que é engraçado, que às vezes a gente tem, que nem a minha mãe, por exemplo, ela falava assim de, minha avó fazia isso. Nossa, agora você imagina, ela já tem 83. Aí, pensando na avó, você imagina quantos anos que é isso, né? Ou seja, ao longo dos anos, obviamente, como em todas as áreas, houve uma evolução espetacular. Sim. Né? Então, tipo assim, o que a minha mãe fazia, o que minha tia, o que minha avó fazia, nossa, assim, o que a avó da avó já se perdeu. Né? Obviamente tem muita novidade. Então, assim, diante de tudo que você apontou, que você falou a respeito, a gente pode dizer que a fisioterapia, então, é uma prevenção. Melhor prevenir, né, do que remediar. Aquela famosa frase, Sim. né? Antes prevenir do que remediar. Uma palavra que a gente está usando hoje, não só na fisioterapia, na área da saúde, né? Como a nossa palavra da moda, né? E tem que ser, é prevenção. Tá? Então, vou dar um exemplo, né? Eu quero prevenir lesões osteomusculares, né? Eu quero prevenir o meu envelhecimento para ter uma melhor qualidade de vida. O que eu faço? Vai fazer pilates. Vai fazer uma atividade com o fisioterapeuta para prevenir. Eu
né, uso sapato de salto, mas eu torço muito o pé, tem muito entorse. O que eu vou fazer? Vou fazer fisioterapia para prevenção. Porque isso pode causar uma queda, pode causar uma lesão, quebrar o pé, o joelho, pode ter uma ruptura de ligamento. Fala assim, mas quantas vezes na vida eu já tive entorse, tornozelo? Mas se hoje for avaliar, vai ver que você tem sequelas disso, não só no tornozelo, mas no joelho, no quadril, em outras articulações. Né? Então, a palavra é mesmo essa, prevenção. Né? Então, vou procurar um fisioterapeuta, não é vou só quando buscar... tá apertado, né? Quando tá lá na maior dificuldade, isso quebrou mesmo. uma coisa, torceu... Tive um acidente, né? Acidente. Agora não tô falando, não tô fazendo isso. Não, é claro que nesses momentos são necessários e não tem o que fazer, tem que ter mesmo, né? Mas, às vezes, procurar antes, né? Sim. Antes de que a coisa se agrave, essa é a problema palavra. Apareça, se você pensar em fisioterapia hoje, o que eu te proponho é prevenção. Pensa nisso, né? Mas quando eu ficar mais velho, mas quando eu tiver uma doença, não, vamos evitar. Mas eu não vou conseguir evitar de ter aquela doença. Tudo bem, mas as sequelas que aquela doença vai trazer para você, para sua vida, para sua família, né? Então, uma das coisas que eu converso muito com meu cunhado, ele é engenheiro, eu falo muito isso para ele, falo assim, todas as casas, todas as empresas que você for construir, eu vou trabalhar na ergonomia, tá? Porque, você já pensou? A sua casa tem acessibilidade para uma cadeira de roda? Para um banheiro adaptado? Você tem barra? Tem corrimão? Sabe? Então são coisas que a gente não pensa. Mas eu construí a casa e vou morar nela pro resto da vida. E aí? Se você precisar ou alguém da sua família precisar. Então são coisas... Aí nós trabalhamos a palavra prevenção. Né? Vou pensar em colocar um piso antiaderente, antiderrapante, que vai auxiliar não ter risco de queda. Desde colocar o tapete que vai atrapalhar, tira o tapete e coloca um piso que vai facilitar. Sabe? Então, tudo isso a gente tem que pensar. Né? A fisioterapia, como eu mostrei, não é uma área, né? Ela abrange várias áreas. E eu posso fazer isso na minha vida. Eu vou abranger. Eu tenho que pensar na minha saúde? Tenho. Na estética, na alimentação, em várias coisas. Então, eu vou começar a fazer formas de prevenção para isso não deixar com que quando eu ficar mais velho ou quando eu precisar, eu ter tantas sequelas. Tá certo. E para finalizar, então, essa prosa muito legal que a gente está tendo, a gente vê muitos casos hoje de Alzheimer, de Parkinson. Podemos dizer que isso tem alguma relação com o período de pandemia? Ou é pelo que a nossa vida hoje leva a gente a ter esse aceleramento dessas disfunções? Seria isso ou não? Não, na verdade, assim, são doenças diferentes e são causas diferentes também, né? Então, dentro da parte neurológica, né, se falando, o Alzheimer ela é uma doença genética com base na parte, né, genética hereditária. Né? Então, podemos dizer que o Alzheimer é sempre genético? Não é sempre. Ela tem uma base grande, né? Então, por exemplo, você teve, a sua filha, ela pode pular uma cadeia hereditária, então a filha não tem, mas o neto vai ter. Tá? Então, nós temos esse espaço. Também pessoas... Então, quem tem problema desse sentido na família... Tem que ficar atento. Sim. Como que a gente fica atento? Prevenir. Então, a prevenção. Sim, mesmo porque, que eu tenha histórico familiar, por exemplo. Sim, porque assim, eu vou ter na minha família um caso, eu posso ter o Alzheimer com 50 anos, ou com 70, ou com 90. Eu posso ter e ficar na fase 1 só, não evoluir tão rápido para as outras fases. Como que eu faço isso? Com prevenção. Fazendo cálculos. Uma das coisas que a gente mais fala, faz palavra cruzada, ativa a sua memória. Hoje é moda, gente. Vê série, estuda outras línguas, né? Faz um instrumento, faz aula. Por quê? Isso você vai ativar a sua área cerebral. Você vai fazer com que o seu cérebro tenha mais áreas ativas e isso ajuda com que a doença não manifeste tão rápido. Vai curar? Não. Infelizmente, nós não temos nem medicamento, nenhum tratamento que cura o Alzheimer, né? Nem a doença de Parkinson. Nós temos, sim, a doença de Parkinson, por exemplo, né? Temos medicamentos que ajudam a reter muitos sintomas, mas a palavra é prevenção. Eu sei que na minha família tem, ou eu comecei a ter sintomas de tremor, de rigidez, que são alguns dos sintomas do Parkinson. O que eu faço? Já começo a tratar.
já busca a fisioterapia. Ah, não, quando eu ficar mais velha, ou quando a doença piorar, eu vou. Não. Aí não tem como aí, já... de repente, já é tarde, né? Sim. Aí não tem como mais evitar aquela sequela, né? Agora, se eu no começo... eu começo a treinar a minha caligrafia, eu começo a digitar algo, a ler mais, isso tudo vai me ajudar. Né? Então, é como eu falei, a palavra manter é prevenção. O cérebro exercitado sempre. Sim. E hoje não é devido à pandemia. Não. Se fala muito mais hoje, né? Nem todo mundo fala do câncer. Ah, mas ninguém morreu de câncer. Sim. Ou a demência. Antes a gente fala, fulano tá ficando gagá. Né? É o que a gente vê hoje nas demências. É que não se tinha esses nomes, não se tinha esses conceitos, não se tinha tecnologia para descobrir tão cedo. Antigamente falava que a pessoa estava caduca. Né? Sim. Então, é a mesma doença, só que hoje a gente conhece mais. E a gente pode prevenir e tratar melhor, né? Dar uma melhor qualidade de vida para essa pessoa. E você acha que, por exemplo, no caso, vamos supor que a pessoa já manifestou alguma coisa de Alzheimer, ela tem, vamos dizer, tem como saber qual é o prazo que ela ainda tem para que a coisa esteja num grau já autista? A gente tem... Ou depende muito de cada organismo isso? Como que a gente tem um protocolo, vamos assim dizer, de fases, sim. Só que depende muito, não só do organismo, mas também da estrutura do ambiente onde ela vive. Então, ela vai fazer terapia, ela vai tomar medicamentos adequados, ela vai fazer fisioterapia, ela vai continuar ativa. Uma das coisas que a gente tem com o idoso, que acontece, assim, fulano tá com Alzheimer, caiu, aconteceu. Vamos tirar ele da casa e levar pra minha casa. Às vezes tá piorando a situação, né? Sim. Você tá achando que tá ajudando. No caso do Alzheimer ou de várias, né, doenças neurológicas, isso faz com que a pessoa fique mais depressivo. Porque você tirou ela do ambiente que às vezes já tá há anos ali. Sim, já tá acostumado. Tudo, né? De Sim. repente você leva um ambiente que desde ser um facilitador pra pessoa, começa a ser um dificultador. Facilita pra mim que eu vou cuidar. Mas nesse momento eu tenho que pensar no idoso, na pessoa com a doença, né? Então, no bem-estar dele. Então, isso é algo que a gente tem que pensar. Que toda a estrutura, os profissionais que atuam, a família, tudo tem que pensar no bem dele para ver quanto tempo isso vai estar. Eu tenho pacientes que estão na mesma fase do Alzheimer há mais de 5 anos e que não tem nenhuma característica de mudança de fase. Na fase 1, por exemplo, que é a fase mais básica, que começa a ter esquecimentos, de reconhecimento de algumas pessoas, de confusões, e que normalmente depois de 2, 3 anos já passa para fase 2. Eu tenho uma paciente que faz 17 anos que está na fase 2. Nossa. Então, assim, claro, tem dificuldades, mas a família consegue lidar, né? A família entendeu a doença e se adaptou à realidade dela. Né? Então, a fisioterapia ensina isso, né? Você trabalhar com o paciente, mas também com a família. Bacana demais. Acho que é isso, né? Deu para esclarecer aí bastante sobre esse universo da fisioterapia, quanta coisa a gente pode fazer e principalmente, como a Thalita falou, a palavra de ordem nesse caso sempre é prevenir, né, gente? Prevenir sempre é o melhor caminho, né, Thalita? Com certeza. Thalita, muito obrigado por essas informações. Acho que esclareceu muitas dúvidas aí do pessoal, né, que não conhece muitas vezes a área ou tinha alguns preconceitos ou alguns conceitos errados. Acho que esclareceu bastante. Obrigadão mesmo. Imagina, obrigada eu, viu? Estou à disposição, né? Eu tenho nas minhas redes sociais, no Instagram, é um ponto de abertura para falar. Uma coisa importantíssima, né? Pode falar, Thalita, qual que é o seu Instagram, onde que o pessoal te encontra aí para poder de repente, conversar melhor com você depois. No Instagram tá Thalita Silva, né? Se você é paciente, quer conhecer alguma coisa da físio, se você é aluno, já é profissional, quer trocar figurinhas, fique à vontade, pode mandar mensagem, né? Também vou deixar depois o número de contato para os atendimentos. Hoje eu trabalho com paciente a domicílio, né? E especificamente a minha atuação de fisioterapia é domiciliar, que a pandemia mostrou essa necessidade e depois da pandemia a gente percebeu que trabalhar dentro da casa do paciente ajuda muito ele também. Então é a minha área. Se precisar de alguma coisa, estou aberta, né, como profissional, como troca de experiência e também para dúvidas, né, de pacientes, fiquem à vontade. É isso aí, galera. Então, segue a Thalita aí no seu Instagram, beleza? E já vou pedir para você fazer um exercício de novo. Lembrando, você fez o exercício lá no começo, agora faz exercício de novo agora, né, Thalita? Vamos exercitar?
Dedinho para compartilhar. Pega o dedinho, se inscreve no canal. Você que é preguiçoso, se não inscreveu até agora. Você que tá com preguiça, curte o vídeo. Olha o exercício. Pá, curte o vídeo, compartilha e segue a gente nas nossas redes sociais que estão aí para você, né? @prosa legal podcast, Instagram, Facebook, TikTok e nosso canal no YouTube. E também você ouve essa prosa também no nosso canal no Spotify. Beleza, galera? Mais uma prosa super bacana. E conto com você nos próximos episódios. E não se esqueça, aqui você sempre encontra uma prosa legal. Beleza, galera? É isso aí. Até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço.